Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. E hoje é dia de mostrar para vocês as incríveis leituras que eu fiz no mês de junho de 2022. Bom, gente, fazia muito tempo que eu não tinha um mês tão bom de leituras. Eu consegui ler bastante ao longo do mês, então em quantidade foi muito bom e principalmente em qualidade. Todos esses livros que eu vou mostrar para vocês foram acima de 4 estrelas para mim. Alguns leituras excelentes, algumas leituras favoritas. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Já vou pedir desculpas de antemão, porque algum vizinho tá arrastando móveis, então de vez em quando tem uns barulhos. Mas é o horário que eu tenho para gravar, tá bom? Então, por favor, relevem. E antes de começar, queria só dizer muito obrigada a todo mundo que continua acompanhando aqui, sempre. Tem gente que sempre tá nos comentários, que dá o joinha, isso pra mim é muito importante. E tem gente que compra com o meu link também. Então quero agradecer, porque mesmo com eu estando um pouco afastada do canal, estou tentando não ficar tão afastada assim, mas estando um pouco afastada do canal, eu sei que às vezes a gente se esquece. Mas eu queria dizer que o link está ativo, então se você quiser adquirir qualquer produto pela Amazon, podem ser livros ou quaisquer outras coisas, vem aqui em qualquer vídeo do canal. No box de descrição o link fica lá no comecinho, então é só você clicar lá, vai abrir a página da Amazon e por ali você consegue fazer as suas pesquisas e adquirir o produto que você quiser. Comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda, tá bom? Todos esses livros que eu vou mencionar aqui no vídeo de leituras, aliás, anotem o nome desses livros que são todos maravilhosos, todos eles devem estar disponíveis na Amazon se vocês quiserem comprar. Para começar, eu finalizei um livro em junho, na verdade eu tinha lido metade dele já em maio, para o Clube Leia Latinos da Jéssica, que foi o livro Banzeiro Ocotó, da Eliane Brum, pela Companhia das Letras. Esse livro me foi enviado de parceria com a Companhia das Letras, e a Eliane Brum é uma jornalista gaúcha que faz artigos de opinião muito bem feitos. Geralmente são textos grandes em que ela dá a sua própria opinião e mistura com reportagem, mistura com crítica política. E nesse livro ela conta por que ela resolveu, em 2017, se mudar para a cidade de Altamira, que fica no norte do país, é um município do estado do Pará, e que é um dos maiores municípios do mundo, e é um município com altíssimos índices de violência também. Ali é um núcleo muito importante para a gente pensar sobre a Amazônia, e é exatamente sobre isso que o livro vai falar. O subtítulo do livro é Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo. Então a Eliane Brum pretende colocar a discussão sobre a Amazônia, sobre a preservação da Amazônia, no centro, e na minha opinião, com esse livro ela consegue demais. A Eliane Brum mexe com a gente, porque ela mistura esses relatos pessoais de quando ela se mudou para a Amazônia, ou às vezes um pouco antes, quando ela ia lá visitar, com o cotidiano dela lá e com vários dados, informações sobre casos absurdos de violência que acontecem por ali, principalmente contra populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas e ecologistas. Então, a gente acompanhou há pouquíssimo tempo o assassinato do Bruno e do Dom lá na Amazônia, e é exatamente sobre isso que a Eliane Brum fala nesse livro. É um livro que ao mesmo tempo gera revolta, inspiração, porque ele é um livro também um pouco um livro manifesto. Eu sinto que através dele dá pra gente conhecer um Brasil muito profundo, que a gente aqui do Sudeste às vezes ignora, na maioria das vezes, né? A gente acaba ignorando, e o quanto essas populações todas são fundamentais para manter a floresta de pé. Gente, esse aqui é um livraço, um livraço. Por favor, leiam. Eu vou fazer um vídeo específico sobre ele, porque eu acho ele um livro, além de muito bem escrito, um livro importante. Ele remexe no nosso interior. Aí, para vocês verem as minhas marcações, teve várias. Eu não costumo fazer muitas marcações em livros, mas nesse aqui não teve jeito. E ele é cheio de fotografias aqui no centro do livro. Olha só, fotografias coloridas, muito lindas, feitas por Lilo Clareto. Era o companheiro fotógrafo da Eliane Brum nessas viagens. Então, ó,
fica essa dica, viu? Acreditem em mim, é um livro que reverbera na gente, não tem escapatória, ele é dolorido, ele é denso, mas eu não me arrependo nem por um segundo de tê-lo lido. É muito, muito, muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma aluna minha pediu pra desenhar em um livro meu e eu levei esse aqui pra ela. Então ela fez esses motivos todos vegetais. Foi a Duda. Muito obrigada, Duda. Obrigada, Companhia das Letras, pelo envio do livro. E obrigada, Jéssica, por propor a leitura desse livro, que talvez eu não pegasse por agora. E eu acho que veio numa hora crucial. E eu li em junho Perdido em Marte, do Andy Weir, pela editora Arqueiro, e a tradução é de Marcelo Lino. Esse livro, a minha intenção era ler durante a maratona Leia Sci-Fi, da louca dos livros, a Dessa, minha amiga, mas vocês sabem como eu tô de trabalho, tá tudo muito caótico aqui na minha vida, então eu só consegui ler depois da maratona, mas gente, que livro legal! É uma ficção científica que se passa um pouco no futuro e fala sobre uma expedição de seres humanos, de terráqueos, que foi a Marte. E nessa expedição tem uma grande tempestade de areia que acaba danificando um monte de equipamentos. E um dos astronautas fica para trás nessa missão porque ele é atingido por uma antena, ele fica ferido, os sinais vitais dele, que são captados pelo traje espacial, deixam de ser captados, então ele é dado como morto. E a equipe dele, a tripulação, volta para a Terra. Mas esse astronauta sobrevive. Ele acorda, percebe que está sozinho, e lá em Marte ficou um habitat, que é uma espécie de casa dos terráqueos quando vão para lá, que tem laboratório, que tem todos os suprimentos necessários. E aí ele percebe que tudo isso que ele precisa para sobreviver está em ordem. O grande problema, bom, tem alguns grandes problemas, né? Um deles é que ele não tem comunicação com a Terra, nem com a tripulação dele, então ninguém sabe que ele está vivo. E o segundo problema é que ele precisa arranjar modos de sobreviver por mais, agora eu não tenho certeza, mas eu acho que são 4 anos, porque é o tempo que leva para vir uma outra missão para Marte. E esse astronauta, ele é biólogo e engenheiro mecânico, então ele vai usar todas as habilidades dele, e ele tem muitas, o cara é criativo, o cara é super habilidoso, ele vai usar todos esses talentos e todo o treinamento que ele teve para sobreviver até que alguém venha resgatá-lo. O livro é em formato de diário, então ele vai contando o que está acontecendo com ele, as ideias que ele está tendo, os obstáculos que ele está enfrentando, que não são poucos. E eu achei que o livro seria só isso, né? Ficaria nisso, que já seria muito legal. Mas chega um determinado momento em que eles começam a contar como é que a Terra está reagindo, porque existe um satélite, alguns satélites da Terra que orbitam Marte e conseguem tirar fotografias. E pelas fotografias eles percebem que o astronauta está vivo, porque as estruturas ali em Marte, as estruturas dos astronautas, estão mudando de lugar. Então eles percebem que o cara que ficou para trás está vivo. A NASA, aqui na Terra, fica em dúvida se deve avisar a tripulação dele ou não, porque a tripulação vai ficar muito desconcertada de saber que deixou para trás um homem vivo. E aí começa todo o drama, né? Assim, começa não, continua todo o drama, mas é legal que a gente consegue acompanhar essas duas frentes. O astronauta lá em Marte, sobrevivendo sozinho e achando que ninguém sabe que ele está vivo, e a NASA aqui na Terra, né? Aliás, não só a NASA, mas os jornalistas, todo mundo acompanhando o astronauta que ficou para trás, sem que ele saiba que ele está sendo acompanhado, tipo um reality show, né? Gente, é muito bom. Esse livro me manteve entretida, eu ficava curiosa, querendo saber o que ia acontecer. Esse foi um daqueles que eu queria pegar para ler toda hora, sabe? Eu queria, assim, que acabasse o trabalho para eu poder ir ler um pouco. E eu amei. Depois eu reassisti ao filme, fazia tempo que eu tinha assistido, e eu gostei da adaptação. O livro é melhor, porque ele é mais detalhado, mas a adaptação também é bem feita. E uma das coisas que eu gostei muito é que esse astronauta, o Marciano, o nome do livro em inglês é O Marciano. Então, esse Marciano, ele é muito bem-humorado. E eu acho que é isso que ajuda ele a sobreviver. Ele fica tirando sarro de todas as coisas, de Marte, dele mesmo, da NASA. Ele faz piadinhas.
Isso mantém, assim, o moral dele alto, né? Então esse foi um que entrou pros meus favoritos, que eu achei muito, muito bom. Quem ainda não leu, leia. E agora eu tô ansiosa pra ler todos os outros do autor, que a Dessa ama, ela faz propaganda de todos os livros dele. Eu tenho mais um dele aqui, agora eu não lembro qual é. Mas O Perdido em Marte foi aprovadíssimo por mim. E aí em junho eu também li um que eu tava em dúvida se eu leria ou não, porque foi uma releitura, que é As Meninas. Opa, bati aqui na câmera. Pronto. Foi o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, pela Companhia das Letras. Esse livro eu já tinha lido em 2014, eu olhei lá no meu Scooby, tava marcada a data direitinho, quando eu tava em Belo Horizonte ainda. E na época eu não gostei muito, eu achei um livro assim, muito arrastado, muito denso, meio confuso. E ele é. Mas eu reli agora porque foi o livro escolhido no Piquenique Literário. O tema do mês era Lígia Fagundes Telles, e aí escolheram este livro, As Meninas. Não foi o meu voto, porque na época que eu li pela primeira vez, realmente não gostei muito. E aí fiquei em dúvida se eu releria ou não. Mas como eu comecei a ler e a leitura foi fluindo, eu continuei e fui até o final, porque ele não é o menor livro do mundo. Ele é grandinho. E aí o que eu achei? Eu gostei muito mais nessa releitura. Pra mim, o começo é muito arrastado. Aliás, grande parte do livro é difícil de a gente se empolgar. Eu não descreveria esse livro como empolgante ou encantador, sabe, envolvente. Eu acho que ele é um livro confuso, principalmente no início, quando você ainda não pegou o jeito. Bom, vamos lá. As Meninas conta a história de 3 meninas que moram num pensionato de freiras em São Paulo. As 3 fazem faculdade. E nesse livrão a gente acompanha 1 ou 2 dias na vida delas. Ou seja, o que acontece tanto em 2 dias pra gente ficar tantas páginas falando sobre isso? E a resposta é quase nada. Quase nada acontece. A gente acompanha, na verdade, os pensamentos dessas 3 meninas. Por isso o livro fica denso, né? Porque ele é todo feito em fluxo de consciência. As meninas estão pensando em alguma coisa, daqui a pouco elas falam outra, daqui a pouco elas já estão pensando numa terceira coisa. Isso pode ser confuso para um leitor que não está esperando por isso. Como eu já tinha lido, eu fui bem preparada e eu entendi muito melhor o que a Lígia quis fazer aqui. Também assisti a vários vídeos de apoio. Pretendo fazer um vídeo sobre esse livro para ajudar pessoas que estão com dificuldade de lê-lo, porque eu também tive essa dificuldade. Mas eu gostei muito quando eu terminei o livro. Então não é nem que durante a leitura eu estava adorando, mas depois que eu terminei, ele continuou ecoando, sabe? E continua até hoje. Eu finalizei há alguns dias, a gente teve o encontro do Piquenique Literário, que foi muito bom também. E eu acho que é um livro desafiador, mas ele é recompensador para quem consegue ir até o final. Para mim, o final tem uma virada, que é quando a Lígia efetivamente mostra suas garras. Ali aparece a Lígia que a gente conhece dos contos, dos mistérios. E para mim é quando as meninas atingem um grau de maturidade maior do que elas apresentam no restante do livro. Então, assim, gostei muito. Só aviso para quem vai ler esse livro, não vá desavisado. É um livro confuso, é um livro... eu não sei se denso é a palavra certa, acho que não. Mas é um livro meio enrolado e não acontece muita coisa, então não vai esperando um enredo cheio de acontecimentos, não é isso. Porque é um livro muito sobre personagens. A gente vai conhecer essas 3 meninas que são muito diferentes entre si. E a Lígia é muito hábil em mostrar pra gente quem é quem. Você sabe exatamente qual das 3 está falando, pela linguagem que ela usa, pelos pensamentos que ela está tendo. Então é um livro que tem muitos méritos e eu quero falar mais sobre ele num vídeo separado. Mas também já fica aqui o spoiler de que eu gostei demais. E aí eu li um livretinho que eu comprei também no mês de junho, chama-se Introdução ao Estudo do Método de Marx, do José Paulo Neto, pela editora Expressão Popular. É um livretinho mesmo, ele é até grampeadinho, assim, ele é bem fininho. Aqui temos, os grampinhos. E como eu dou aula de filosofia, e um dos filósofos sobre os quais eu falo é Marx, o foco da minha aula é o foco no método.
Então eu achei muito legal que esse livro traz passagens das obras do Marx que explicam direitinho o materialismo histórico dialético. É um livrinho que tem 64 páginas contando a bibliografia. Sem contar a bibliografia, ele tem 59 páginas só, e são páginas pequenininhas, ó a minha mão aqui. Então, se você gostaria de entender melhor sobre o método marxiano de filosofia, de interpretação da sociedade, esse livrinho é muito legal. Ele é bem direcionado para esse assunto mesmo, o que está no título, né? Introdução ao estudo do método de Marx. É claro que se você quiser se aprofundar, depois você vai buscar outras coisas, mas eu gostei bastante desse formato e acho que ele cumpriu o que se propôs. E eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de junho. Ontem eu finalizei um livro chamado Outra Novelinha Russa, de Gonzalo Maier, pela editora Dublinense, traduzido por Reginaldo Pujol Filho. Foi o livro que eu li em versão digital. No formato físico ele tem 96 páginas, então também é bem curtinho. O autor é chileno e é uma novela, então é uma história mais curta que conta sobre um homem chileno chamado Emanuel Moraga, que é aposentado, que é viúvo. Ele tem um filho, mas o filho dele um esqueceu do outro, assim, cada um foi viver a sua vida. Então ele é bem solitário. E a história se passa no começo dos anos 90 do século XX. E esse personagem principal, que é o Moraga, ele tem um certo fascínio pela Rússia. Então ele resolve, agora que ele tá bastante solitário, ignorado pelo filho e não tem mais esposa, ele resolve comprar uma passagem e ir para Moscou. Lembrando que no começo dos anos 90 a União Soviética estava tinha acabado de se desmanchar, de fato, né? Então ele vai para Moscou e a gente descobre aos poucos que o Moraga é obcecado por xadrez. Ele quis se formar um grande jogador de xadrez, ele investiu nisso ao longo da vida, embora essa não fosse a profissão dele. Ele era talvez um funcionário público, mas ele estudava revistas de xadrez, ele sabe as jogadas, e ele admira muito os grandes jogadores russos. Então ele vai para lá na esperança de jogar contra algum desses grandes nomes do xadrez. Ele fica num quarto de hotel pequeno, assim, meio decadente até, mas que fica próximo a um parque chamado Boulevard Tverskoy. E nesse parque se reúnem vários homens, principalmente mais velhos, para jogar xadrez. Fica lá sempre uma plateia, 2 caras jogando, eles apostam um dinheirinho ali. E chega esse estrangeiro que não fala russo, só fala espanhol, mal consegue se comunicar, mas ele quer jogar. E ele quer mostrar o quanto ele pode vencer os grandes mestres do xadrez. Então eu achei uma novela bem bacana. Dei uma olhada no Scooby e vi que muita gente não gostou, porque o final é bastante aberto. Mas eu acho que o final não é tão aberto assim, porque ele para antes de um grande acontecimento, o final acaba, né? O livro acaba antes de um grande acontecimento, mas antes de acabar ele conta uma história metafórica, uma história sobre um albatroz. E pra mim o albatroz é o nosso personagem principal. Então eu acho que essa historinha do albatroz contou mais ou menos o desfecho. E aí eu queria saber se alguém aqui já leu Outra Novelinha Russa. Por favor, deixa nos comentários o que você achou, se você gostou do final, ou se alguma outra coisa te chamou mais atenção no livro. E se você acha que também tem essa simbologia do albatroz ali pra gente entender o final. E é isso, essas foram as minhas leituras do mês de junho. Como eu disse, todos eu adorei. Cada livro com seu estilo diferente. Podem pegar essas dicas sem medo, porque todos os livros são excelentes. E também deixa um comentário pra mim, mesmo se você não tiver lido Outra Novelinha Russa. Pode deixar um comentário, eu adoro falar com vocês. Me conta aí se você leu alguma coisa muito boa em junho. Espero que junho tenha sido tão bom pra vocês em leituras quanto foi pra mim. E a gente vai se falando nos próximos vídeos e nos comentários também, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo, tchau!